Fala pessoal, tudo bem? E vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu queria fazer um comentário sobre uma mensagem que eu recebi no direct do Instagram, né? Na verdade foram algumas perguntas, né? Em questão de uma ideia, né? E foi muito interessante porque eu sempre falo para vocês que antes de tentar comprar qualquer carro, né? A gente tem que se informar. Então já faz um tempinho, né? Eu tava lá no Instagram e vi uma pessoa perguntando sobre o Audi, né? Como vocês viram, para quem acompanha o canal já faz tempo ali, sabe muito bem que eu tinha um A3 1.8, né? E eu fiz alguns vídeos falando do carro, sobre as manutenções, troca de óleo, né? Na concessionária, então até passava o valor. E aí veio uma pessoa perguntar para mim sobre se valia a pena comprar um carro daquele, né? Então a pessoa contou um pouquinho da situação dela, né? O carro que ela tinha era um Civic, né? 2007, e ela pretendia financiar o carro ali, né? Um Audi, né? Exatamente igual aquele lá, e sendo que ele teria uma quantia por mês ali de salário, né? Então me perguntou se valia a pena fazer essa compra do carro, né? Esse financiamento. E eu achei super interessante porque eu sempre falo para vocês que a gente sempre tem que se informar sobre as coisas que a gente vai comprar, né? Principalmente se você tem um dinheiro limitado, né? Depende do que você vai, o passo que você vai dar, né? Às vezes a gente precisa tomar cuidado para ver se não vai ser maior do que a perna. Então eu sempre falo que a gente tem que ver parte de manutenção, parte de custo, né? Fazer todo o levantamento para ver se a gente também não vai sufocar, né? Ficar sufocado ali, pagando uma coisa ali que está no limite ali e a gente deixa de fazer outras coisas que pode ser que sejam importantes para você, né? Às vezes até guardar um dinheiro, alguma coisa assim. Então achei super interessante, né, da pessoa pegar, além dela ter assistido o vídeo, né, que ela chegou até mim, né, ela viu o vídeo da manutenção do carro, né? Então você vê que era uma pessoa que estava se informando primeiro antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude. E para mim foi uma situação bem delicada, por quê, né? Porque da mesma forma, né, que a gente sabe que o custo do carro era alto, né? Assim, em questão do... Fora que você teria um financiamento para você pagar, e também tem a questão de manutenção, né? Que nem, por exemplo, o meu carro levava na concessionária. Se você tira fora da concessionária, você consegue sim ter uma redução de custo de manutenção, né? Mas, de qualquer forma, é um carro que depende do que dá de problema, pode ficar muito caro. Então, um exemplo era a própria mecatrônica que eu falo para vocês, né? Que era um carro que ele tinha essa possibilidade de quebrar, né? E eu lembro muito bem que na época, né? Isso já fazem mais de um ano, né? Um ano e pouco, um ano e meio, né? Eu lembro que o cara falou na oficina que ficava cerca de 8 mil reais ali para você fazer numa oficina assim fora, né? Assim, ser na concessionária. Porque eu lembro que na época, o meu lá que fez dentro da concessionária deve ter ficado mais de 20 mil reais. Então são tudo coisas assim que chega a ser uma surpresa, né? Imagina se você vai lá, você compra o carro, né? Você faz um financiamento, né? E vamos falar que você tem um dinheiro limitado ali e vamos falar que dá um problema na mecatrônica, né? Então aí é uma coisa que você vai ter que se apertar ali, às vezes, para poder pagar essa conta, né? Para poder consertar o carro, porque aí fica difícil. Porque às vezes na hora de, se você for tentar vender o carro daquele jeito, muita gente vai pular para trás, né? A pessoa vai jogar o preço lá embaixo, né? Então aí tem... Imagina só todo o custo que envolve, né? Então achei super interessante a postura da pessoa, né? De vir perguntar, de fazer questionar um pouquinho, né? Antes de dar esse passo, né? E também, lógico, que eu tenho que ser bem realista, porque eu não posso falar para a pessoa não fazer, né? Uma coisa dessa, porque a gente não sabe qual que é o sonho da pessoa, né? Então existe, eu vejo assim, eu, Marcelo, vejo assim, existe uma grande diferença. Tem pessoas que colocam alguma coisa como um sonho, e vai ter pessoas também que vai colocar isso como uma forma de, vamos falar assim, de status, né? Você colocar uma forma de um status, né? Você tá com o carro daquele lá, você vai passar uma boa impressão para as outras pessoas, né? Então, por isso que eu não podia falar nada assim, né? Não faça, porque a gente não sabe qual que é a ideia da pessoa, né? Cada pessoa tem seu sonho, né? Tem pessoa que sonha muito com uma coisa, né? É a mesma coisa, eu mesmo com os carros antigos, né? Eu sonhava na época em ter um Maverick, né? Tenho um Maverick aqui, né? Então não dá para saber, então não posso desmerecer, né? Não posso tirar o sonho da cabeça da pessoa, né? Mas sim que a gente pode orientar, né? Então lembro muito bem que na época eu falei, ó, faça o levantamento de custo, né? Veja o tanto que você vai pagar a mais ali do carro, né? Para ver o quanto vai ficar esse financiamento, né? Quanto vai ficar o total do carro, porque conforme vai passando o tempo, o preço do carro, a tendência é dar uma caidinha, né? Estamos falando agora porque deu uma estabilizada, né? Mas a tendência é o carro ir dando uma desvalorização, né? Então, às vezes, vão falar que você vai pagar um X, né? Depende do tanto que você for financiar, você vai pagar um X, e lá na frente o carro vai estar valendo muito menos ali, e fora que depois, eu tive a minha experiência, né, do carro, tive que abaixar o preço para poder vender o carro, fiquei com ele
mais de um ano anunciado, né? Então é bem delicado. Então foi isso que eu falei para a pessoa, né? Só faça esse levantamento de custo, manutenção, veja se não vai ter um perigo de apertar, né? Seguro do carro também é importante, né? Porque um carro desse, se você acaba batendo ali, você acaba assim, as peças são caras, né? Então se você procurar vídeo, você vê ali na internet que é complicado, é bem delicado. Então tem que pensar em tudo, né? Então foi isso que eu falei para a pessoa, mas em momento algum não posso tirar o sonho da cabeça da pessoa. E esse negócio de sonho é muito interessante, né? Que nem, por exemplo, você pega eu mesmo, né, Marcelo? Qual que seria o meu sonho? Né? Vamos falar que se eu tivesse bufando de dinheiro, ganhasse na Mega Sena, né? Eu sempre falo para minha esposa, meu sonho é ter um espaço, né, um barracão ali e comprar carro antigo, né? Comprar alguns carros, né? Que daí sim eu vou ter condição de manter, né? E também de ter isso aí, né? E não penso em outra coisa, não penso em ter um apartamento na praia, uma fazenda, um sítio, alguma coisa assim. Não penso em nada disso, né? A única coisa que eu penso, né, até mesmo se um dia eu tiver uma capacidade financeira melhor, é de ter um espaço para guardar os carros e, logicamente, comprar mais alguns, né? Mas, como não é vem uma sorte de lá de cima, então vai com a sequência da nossa vida aqui, né? Então, por enquanto, eu tento manter o que eu tenho aqui, né, no exato momento, mas é que eu falo para vocês que cada pessoa tem um sonho diferente, né? Então, por isso que eu falo que é difícil a gente às vezes, opinar alguma coisa dessa, né? Porque senão, às vezes vai dar a entender que se você está apontando para a pessoa e falar, não faça isso, não, sei lá, enfim, você vai tirar o sonho e jogar no lixo da pessoa, né? Mas não podemos fazer isso. Só a gente tem que orientar exatamente para a pessoa pensar antes de agir, né? Para não ter uma dor de cabeça, né? Às vezes a gente vê, principalmente esses carros mais legais, assim, de marcas importadas, né? O pessoal não chama de resto de rico, né? Resto de rico por quê? Porque o carro vai passando um tempo ali, né? Ele fica barato, porém a manutenção do carro é cara, né? As peças dele são caras. O preço da peça vai continuar a mesma coisa, né? Vai ser um preço de uma peça de Audi, né? Por mais que ele tenha peças compartilhadas com Volkswagen e tudo mais, mas depende das peças ali, você vai comprar a peça de um Audi, que nem, por exemplo, um farol, né? Pega um paralama, uma roda, uma porta, enfim, qualquer outra coisa, né? Você vai estar pagando o preço de um Audi, né? E fora os outros componentes. Então, é muito delicado. Então, tudo isso aí que a gente tem que pegar e pensar antes de agir, né? Porque acaba sendo uma situação chata se você comprar um carro e ter uma dor de cabeça que fica caro. Inclusive, na própria internet, você pega no Instagram, às vezes você vê fotos de carros que já são bem mais antigos, assim, onde as pessoas compram, né? E às vezes dá um problema ali que vai ficar tão caro ali que a pessoa abandona o carro, né? Às vezes você vê bastante carro abandonado. Aqui na cidade mesmo, tinha uma Porsche Cayenne, ela ficou um tempo lá, parada num lugar, né? E agora retiraram ela da rua, né? Mas ela deve ter dado algum problema ali, né? Que, infelizmente, ela não foi possível, acho que, consertar, né? Ou fica muito inviável, né? Fica muito caro. E, por fim, o carro ficou parado muito tempo na rua, né? E não lembro que ano que era o carro, né? Mas você via que era dos modelos mais antigos. Então, é tudo coisa assim que a gente tem que tomar cuidado antes de dar esse passo, né? Então, por isso que eu sempre falo que tem que pesquisar, a gente tem que ir atrás, como da mesma forma que eu achei super interessante essa pessoa que me questionou, né? E da mesma forma, pode ser carro novo, né? Independente do que for, né? Se você tem uma condição muito boa que você vai comprar, você vai conseguir manter uma boa de olho fechado, maravilha. Mas tem pessoas que às vezes vai comprar e depende do que acontece, pode passar um sufoco, né? Então por isso que a gente tem que pesquisar. Da mesma forma que eu não tenho vergonha de falar, o próprio Audi mesmo, né? Eu comentei com vocês a manutenção, né? E minha escolha pelo Renegade foi até inclusive disso, né? Por causa da manutenção, que era muito mais barato eu manter o Renegade do que manter o Audi aqui na garagem, né? Em nada, o Audi era para manter na concessionária a cada 6 meses a manutenção, né? Fazia as trocas de óleo, onde ficava... O mínimo que eu gastava ali era R$2.000 a cada 6 meses, né? E quando tinha que trocar algumas outras coisas, ficava bem mais caro. Por exemplo, o disco de freio. A primeira revisão que eu fiz, né, teve que trocar os 2 discos, cada um custava R$1.500. Você pode buscar aí, tem um vídeo falando da manutenção, né? E ficou num total bem caro. Então, foi um dos motivos ali que eu realmente pulei fora. Porque eu falei, cara, é um negócio que consome muito dinheiro. Se eu tivesse um monte, maravilha, ia tocando a vida, não tenho vergonha de falar, mas não é isso que eu quero, né? Não é isso que dá pra mim fazer agora, né? Eu fiquei um tempinho com o carro, curti o carro, adorei. Penso em ter um outro de novo? Penso sim, mas no momento certo, tá? Então é isso, um grande abraço e tudo de bom pra vocês. Só uma observação, só pra completar aqui um pouquinho, porque é importante a gente pesquisar, né?
Quando eu falo da manutenção do Audi, eu lembro que uma das mensagens que eu recebi, né, em um dos vídeos, né, falou que o Audi tinha um programa lá que chamava Audi Basic Service, né, que era um programa que era para carros que já tinham uma certa idade, onde você levava lá e eles conseguiam tipo um desconto, alguma coisa assim, para você conseguir manter as manutenções do seu carro ali, né, no que são as trocas de óleo lá dentro da concessionária da Audi, né. Então saiu um preço bem abaixo do que o normal. Só que era uma coisa que eles não falavam assim abertamente ali, né? Talvez, acho que só se você perguntasse ali na concessionária, mas como eu já estava para vender o carro ali, então não cheguei a questionar, né? Mas pelo que eu procurei, realmente existia alguma coisa assim, que era para alguns carros que já tinham uma certa idade, né? E meu carro, naquele caso lá, ele se enquadraria nesse programa da Audi Basic Service. Então por isso que eu falo que é muito importante a gente sempre pesquisar um pouquinho antes de dar um passo, porque às vezes você acaba encontrando outras alternativas ali que, se você compra no impulso, você não fica sabendo. Tá certo? Um grande abraço e tudo de bom para vocês.